Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você, telespectador, um investidor melhor a cada dia. E como vocês sabem, a gente busca sempre aqui trazer esses nomes de referência, quem está pensando esse mercado nas suas diferentes facetas. E hoje nós temos aqui um convidado que trará fisicamente essa ponte internacional, um convidado que vocês já conhecem de outros carnavais, mas que tem uma bagagem interessantíssima para esse bate-papo conosco, um convidado que é um grande prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro. Nós vamos falar hoje com o Bruno Corano, sócio fundador da Corano Capital. Bruno, um prazer receber você aqui no Você com Dinheiro de hoje. Felipe, eu que agradeço, o prazer é meu, venho acompanhando o seu trabalho, sou teu fã já, e como eu comentei antes de a gente entrar no ar, boa parte dos meus almoços, quando eu não estou almoçando com alguém, eu estou te assistindo mesmo estando lá em Manhattan. Eu sempre ligo ali meu tablet e acompanho as suas conversas, que são sempre bem interessantes. É um grande prazer receber aqui, saber dessa audiência qualificada. Antes de começar a gravação, eu estava conversando com o Bruno sobre alguns programas para ter certeza que ele assistia, e ele assistia mesmo. Eu assisto mesmo. Ele assiste mesmo. Isso é um grande prazer. A gente fica muito feliz de ter esse retorno do trabalho, Bruno. E como você sabe, a gente traz aqui esses especialistas para fazer aquelas perguntas difíceis. Então hoje vai ser sua vez. Vamos lá. Eu queria começar com um tema que está muito em alta no Brasil sobre investimento no exterior, mas eu queria trazer uma visão diferente. Você tem uma gestora consolidada já no mercado americano, e eu queria ouvir um pouco dessa sua visão de dentro sobre a diferença de montar investimentos, pensar uma gestora no Brasil e nos Estados Unidos. Como é a diferença da forma de pensar desses mercados? Realmente, você falou que ia fazer perguntas difíceis. Essa não é uma pergunta fácil ou simples, porque ela é extensa, ela é complexa, ela é cheia de variáveis. E eu também reconheço que o mesmo nível de conhecimento que eu tenho no mercado americano não é o mesmo que eu tenho no mercado brasileiro. E sendo muito delicado e respeitoso, eu diria o seguinte: o mercado brasileiro tem como se ganhar dinheiro? Logicamente, muito. A gente tem aí cases espetaculares, como Stuberg, a Verde e tantos outros que eu admiro muito o trabalho deles. Mas eu diria que o mercado americano, você tem uma diversificação muito maior de ativos, de produtos, em geral mais baratos. Eu digo, as taxas, a forma de se fazer negócio, ela é um pouco mais dinâmica. Dependendo da modalidade do setor, ela é tecnologicamente também um pouco mais avançada. Mas eu acho que o ponto determinante, e eu sei que quem te assiste tem desde aquele investidor que gosta do assunto, mas que é uma pessoa física, até eventualmente gestores e profissionais. Eu acho que o fator determinante está acima disso tudo, é a moeda. Eu acho que você investir em moeda forte, por si só, é quase como assim, eu estou em outro mundo. É como eu jogar na várzea e eu estar no campeonato brasileiro. É futebol os dois, mas o campeonato brasileiro é onde as pessoas são bem pagas, é onde tem os patrocínios, é onde está na TV. Então eu acho que está em moeda forte. Aí eu não estou comparando Brasil e Estados Unidos, eu estou comparando moeda. Eu acho que o fator determinante é você trabalhar com o dólar, que extrema liquidez e etc, etc. Então eu não sei se eu respondi por completo, mas eu te devolvo e fica à vontade para ir me apertando. Eu vou apertando justamente nesse ponto da moeda. Você recebe muita alocação de brasileiro aplicando lá com você na sua gestora? Isso sim, é a moeda forte que eles estão buscando? Como é que é a sua interlocução com os investidores brasileiros buscando essa alocação nos Estados Unidos? Nos últimos 20 anos, eu praticamente sempre atendi 6 únicas famílias.
Eu não fazia prospecção, é uma relação muito longa, e era isso que eu me dedicava, além dos meus outros negócios, porque eu também sou empresário e eu sou um dos próprios investidores. Então, o que eu faço com os meus recursos é o que eu passei a fazer para essas outras famílias também. Só que com a exposição que eu venho tendo, não só na rede social, mas na imprensa, eu passei a ser procurado nos últimos anos. Então a gente começou de forma seleta a atender alguns novos clientes. Essencialmente o que as pessoas procuram, elas são seduzidas porque elas de alguma forma têm acesso aos nossos resultados e elas falam, gostaria de poder ter um serviço que me entregue tal performance, ou elas procuram de fato o dólar, elas já têm uma ideia disso. Às vezes não estão convencidas, às vezes elas querem entender, mas você mencionou brasileiros, né? Eu daria um passo atrás e eu vejo o seguinte, ainda o percentual de brasileiros que investem em dólar, mesmo muitos deles com muito recurso, ainda é pequeno. Então, e quando você vê em outros inúmeros países, é incomum isso. É muito incomum. As pessoas... Você chega para um europeu que tem um pouco mais de recurso e ele não está com tudo em euros. Ele tem boa parte em dólar. Então, o que é muito comum você chegar aqui e aí eu sempre faço a seguinte provocação. Você teria todo o seu dinheiro na Colômbia? Eu falo, não, jamais. Eu falo, então por que você vai ter todo o seu dinheiro no Brasil? E às vezes essa brincadeira de países, eu falei, fique sabendo que o Brasil tem um rating ainda pior que esses outros países que você fala, não, de jeito nenhum, porque a gente está, infelizmente, num grau de especulação, né? Então, eu acho que eu tenho seja, certo, você é do mercado, você deve ter ouvido isso. Eu só falo o seguinte, qual país vai crescer mais nos próximos 10 anos? Você acha que vai ser o Brasil ou os Estados Unidos? Qual país você acha que vai ter mais inflação? O Brasil ou os Estados Unidos? Além de uma série de outros fatores. Isso vai refletir na moeda, né? Sem falar dos produtos e tudo mais, né? Sem falar da comparação de bolsa, de ativos e tudo mais. Você toca num ponto de produtos que você atua com um hedge fund. Montar uma posição hedged no Brasil é um sonho distante, né? A gente tem fundos de ações... A legislação nem permite, né? Da mesma forma que lá. A começar que a legislação não permite, aí eu ia puxar essa pergunta também da regulação, como funcionam os mercados, mas antes disso, tem uma questão de produto. A gente tem fundos de ações no Brasil muito ancorados no índice, não por serem fundos passivos, mas porque as ações que têm volume negociado para receber determinado montante de investimento, como é que você vai montar? Como você poderia montar um fundo de 2 bi de dólares no Brasil com posições hedged de ações, pensando caso a caso? Você vai montar onde tem fluxo e aí você vai automaticamente caindo no colo de Bovespa, comprando Petro, Vale, um pouco de Itaú, porque é onde tem Existe espaço. Uma concentração, né, aqui. Exato. Essa diversificação de papéis, a não ser que você queira correr muito risco e ir para empresas menores, ela é mais difícil, né? Ela é mais difícil. Agora, não foi exatamente, a sua pergunta não foi nessa linha, mas eu emendo dizendo o seguinte, dentro da nossa casa, a gente tem diferentes produtos, diferentes estratégias, diferentes gestores. A mais bem-sucedida delas é um gestor brasileiro, sim, contando rapidamente, engenheiro, estudou na USP, trabalhava na McKinsey, foi fazer MBA em Colômbia, saiu de Colômbia, foi para McKinsey de Nova York, projetos globais, depois foi trabalhar num hedge fund e depois montou o hedge fund dele, deu super certo, vendeu por milhões e desde então, mas muito antes, a gente já trabalhava junto. E eu incorporei ele dentro desse meu time. E ele porque como você sabe, o gestor, essas mentes, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam, você é engenheiro? Eu falo, eu até sou engenheiro de formação, mas no fundo eu toco a construtora. O engenheiro mesmo que projeta ali o alicerce e faz os cálculos, eu tenho diferentes mentes
para cada uma das estratégias, porque ele acorda e dorme só fazendo aquilo, o que eu não consigo, porque eu tenho outras obrigações. Mas esse meu sócio parceiro, ele acompanha há mais de 20 anos 65 empresas, todas elas ultra seguras, nada de tecnologia, e ele desenvolveu uma estratégia de compra e venda só daqueles ativos conforme a flutuação. E a gente tem uma performance estrondosa, absurda, nessa estratégia em especial. Então, isso mostra que isso só foi possível porque tem centenas de ativos muito estáveis e empresas com muita liquidez que a gente não conseguiria construir uma mesma metodologia aqui. Então eu engatei nesse seu comentário para dar essa explicação. Perfeito. E o que mexe o mercado lá é diferente do que mexe o mercado aqui também. Eu arriscaria dizer que sim, só porque o número de investidores e a origem dos recursos é diferente, né? Você tem os números até melhor do que eu. A Bolsa Brasileira ainda tem um número pequeno de investidores. Eu não sei muito bem como está a distribuição de quem é institucional, de quem não é. E lá o fluxo financeiro vem do mundo inteiro. Mas uma coisa que se assemelha, ou independente se assemelha ou não, eu acho que o mercado de capitais ainda segue muito sensível ao que a gente chama de trending, né? Da moda, da notícia, do que está reverberando, né? Então isso a gente ainda vê que isso ainda interfere no ponteiro, não de uma estratégia como essa que eu acabei de mencionar, porque a gente tem lá empresas ultraconservadoras, mas papéis que têm popularidade sentem essas ondas, como Nvidia e etc, etc. E comentou sobre... começou olhando para essas 6 famílias e hoje, eventualmente, começa a receber esse pedido para também atender outras posições. A gente estava conversando nos bastidores aqui sobre a iniciativa de uma wealth aqui no Brasil. Deixa eu aproveitar o ponto para já perguntar como são esses planos, o que você está pensando em trazer aqui para o Brasil? Eu tenho muitos amigos de muitos anos. Eu convidei o dono de uma wealth existente aqui, um economista. Eu falei, quer fazer uma operação? Vamos fazer uma fusão? Quer me vender a casa? O que a gente pode fazer? E a gente resolveu fazer uma fusão ali. Então eu estou abrindo uma operação aqui, na verdade já está aberta, para atender essa demanda das pessoas que me procuram, porque é importante ter um escritório aqui e é importante ter um time local. Não que os clientes nossos que nós já conquistamos, quando eles estão lá com a gente também. E parte do meu time são brasileiros, parte são americanos. Então a operação aqui é muito semelhante a esses tantos escritórios que abriram, que eu acho que é uma coisa positiva, e eu sinto, a gente vai observar isso, que eu acho que a gente vai entrar num processo de maturação, né, de seleção. Porque isso é uma crítica respeitosa, não quero que seja mal interpretada. A gente teve uma explosão de novos, aqui eu acho que chama de assessores de investimento e agentes autônomos. Eu sempre não entendo muito bem essas figuras, porque lá a gente não tem isso. Lá é advisor, é uma coisa só e acabou. Mas eu encontrei com muita gente que eu perguntava, nossa, interessante, você está no mercado agora, o que você fazia? Eu era advogado. Falando, interessante. Aí eu encontro com uma outra pessoa, o que você fazia? Eu tinha uma pizzaria. Então, nada contra, eu acho que essas pessoas podem se capacitar. Mas é diferente, inevitavelmente, de profissionais que estão há muitos anos ali com a barriga no balcão, né? Então me assusta um pouco essa explosão de pessoas que não têm um histórico, uma capacitação tão sólida. É uma preocupação, né? O mercado vai mostrar, e o que vem acontecendo quando eu converso com amigos aqui, sócio da XP, ele fala, Bruno, o cara vem, entra, fica pouco tempo e sai. Poucos emplacam. Então, mas foi essa febre de se acreditar que era possível ganhar dinheiro
fazendo essa captação e essa gestão, né? Agora, pensando também um pouco de diversificação, você, Bruno, tem um track record em diferentes pontos de negócio, como empreendedor propriamente e, naturalmente, dentro do mercado financeiro. E uma provocação que eu queria trazer justamente qual é a diferença de empreender economia real e ser um gestor de investimentos? Nossa, são dois mundos completamente diferentes. Eu acho que você ser gestor de recursos de investimento, tirando a parte do atendimento, é um negócio não absoluto, mas é muito técnico. É muita percepção. Praticamente você sozinho. Você talvez tenha colegas ou não que você respeite, que você troca conhecimento, mas é quase como se fosse uma sala de cientistas. Eu quero saber como é que você está trabalhando com as suas moléculas, eu com as minhas, mas a gente está ali perseguindo um objetivo e é um trabalho essencialmente técnico. Economia real, empreender, é um negócio, para começar, é 99% humano, porque qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que ter equipe, você vai ter que ter gente. E se você tem gente, você vai incorrer nos mesmos desafios. Gestão das emoções, motivação, seleção, cobrança. Então vira um negócio de pessoas, maior ou menor, mais dependente ou menos, mais operacional ou menos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi na cantina do colégio que eu estudava. Mas tirando essa fase, logo depois eu fui trabalhar com um grande economista, que era o José Aurélio de Camargo, um grande economista brasileiro. O pai dele foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele era acadêmico, um grande investidor, sócio de algumas universidades. Então eu aprendi muito com ele. E anos depois, ainda ali entre 18 e 19, ele comprou uma empresa e eu fui tocar esse negócio. Foi a minha primeira experiência. Eu já tinha outros negócios, mas foi a minha primeira experiência de misturar a economia real com esse universo financeiro, porque a gente fez uma fusão. Então foi ali que eu falei, nossa, isso aqui a gente nem usava essa expressão ainda, M&A. Nessa época nem tinha esse nome de CEO. São coisas mais recentes, né? Mas foi nesse momento que eu comecei a migrar para esse universo ainda bem novo. E você tem essa percepção das pontas diferentes de mercado, né? Então, como você comentou, empreender economia real é um business de pessoas. Você precisa construir gente, formar equipe, etc. E na gestão de investimento você tem uma tarefa técnica mais introspectiva e interessante. E aí tem um outro ponto da sua vida que é justamente em esporte. O esporte, de certa forma, equilibra esses dois pontos. Você tem um trabalho mental da preparação, mas tem como você vai fazer, especialmente esportes de equipe, como você vai conduzir aquela equipe para chegar no resultado. E como esse fundamento, essa experiência vai andando em conjunto. E você foi conciliando essa vida ou conforme a gestão de ativos foi ocupando espaço, o esporte foi ficando mais de lado? O esporte foi tão presente na minha vida que eu nem saberia como é que eu teria construído as minhas competências sem ter praticado esporte de forma competitiva. Como eu te disse, eu fui criado pelo meu avô e meu avô tinha um clube de campo. Então, aqui em São Paulo. Então eu cresci indo para o clube. Eu jogava de dominó a ping-pong, de bote a basquete, de tênis a natação. Eu fazia de tudo. E eu era bom na natação, mas eu acabei escolhendo o tênis. Eu competi às vezes na natação, mas onde eu mergulhei de cabeça foi no tênis. E quando você pratica algo de forma competitiva, aquilo... porque tem gente que está assistindo a gente e fala, não, mas eu também jogo tênis. Você pode fazer o que quiser, você pode jogar até bolinha de gude, mas se for competitivo, aquilo te testa, aquilo te expõe, aquilo te exige, não tem subterfúgios, o resultado vai sair, porque qualquer esporte tem algum tipo de marcação, ou é cronômetro, ou são pontos,
mas vai ficar claro quem ganhou, quem perdeu, quem ficou em segundo, terceiro, quarto, tem algum ranking. Então, assim, não tem subterfúgios, você tem que lidar com as suas inseguranças, com o seu medo, desenvolver disciplina. Então, eu acho que isso foi muito rico. E depois do tênis, eu acabei abandonando o tênis, foi um misto de... Precisava escolher o que fazer da vida, né? Não dava para virar... Eu tinha muito medo de... Eu tentei jogar profissional, eu joguei profissional, mas eu tinha medo, falou, isso aqui não vai dar em nada. Jogando pela universidade, fazendo economia. E aí eu tive o azar ou a sorte, eu não sei dizer, eu tive um tumor ósseo no meu braço, no húmero direito, que é o braço que eu jogava. E aí eu migrei, um ano depois de me tratar, tudo para motovelocidade. E aí me dediquei a esse esporte, corri 17 anos profissionalmente. É um esporte um pouco diferente, porque tem um aspecto risco, né? Cair, o chão é duro. E aí é onde é um pouco da correlação com os investimentos, né? É muito sério cuidar de dinheiro, porque é difícil ganhar, e especialmente se o dinheiro não é seu. Então você tem ter uma seriedade ainda maior. Então eu acho que isso agregou, mas agregou ainda mais na interação com as pessoas, porque especialmente na moto, as pessoas acham que é um esporte de uma pessoa, não, é um esporte coletivo. Você está no comando só quando você está na pista, mas fora dela, quem te ajuda a fazer todo o trabalho, acerto eletrônico, suspensão, geometria, tem os engenheiros. E aí, voltando ao que a gente falou anteriormente, né, que eu falei que a economia real são pessoas, é porque a diferença está na execução. Hoje, eu tenho investimentos em venture capital, então a gente recebe um monte de business plan, e a gente vê, depois de tantos anos investindo em coisas, que as coisas que dão certo, a diferença está na execução e não na ideia. Às vezes chegam 3 pessoas com uma ideia praticamente igual. O que vence é aquele que executa melhor, que acorda mais cedo, dorme mais tarde, que se dedica, que é mais persuasivo, é mais tolerante, tem melhores competências emocionais. Então daí que veio esse meu comentário. A gente comentando um pouco sobre sua trajetória, como as coisas foram aparecendo na sua vida, deixa eu aproveitar e perguntar como veio a história da ponte aérea na sua vida. Como é que você foi para em Manhattan, dado que você começou por aqui, teve seus primeiros passos já aqui, naturalmente, quanto mais você avança em determinado ponto da carreira, mais você se ancora. E de onde veio a ideia de fazer negócio lá nos Estados Unidos? Geralmente, né, quando você conversa com muitos paulistanos, a história que a pessoa tem com os Estados Unidos é assim, num determinado momento ele começou a ir para a Disney com a família. Ou foi com a Estela Barros, né? Foi com o grupo do colégio. A minha não deixa de ser parecida, mas um pouquinho diferente. Eu tenho 2 únicos primos, um único tio e uma única tia, e eles tiveram um problema com violência aqui em São Paulo. Eles construíram uma casa no Morumbi, foram assaltados e literalmente fugiram porque os bandidos juraram a família de morte, aquelas histórias terríveis. E quando eles se mudaram, eu acho que eu estava com 6 ou 7 anos. Então eu passei a visitá-los, e eles mudaram para Orlando. Eu estou com 45, eu tinha 6, 7 anos, então a gente está falando quase 40 anos atrás. Eu passei a visitá-los com frequência. Então essa foi a minha as minhas primeiras experiências. Eu ia com muita frequência. Então eu já comecei a construir aquela comparação. E o meu tio sempre foi empresário, eu comecei a trabalhar cedo, e aí eu vi as diferenças de, nossa, aqui menos burocracia. Nossa, aqui não aparece um fiscal por semana dizendo que você está errado, né? Criando a dificuldade para te vender a solução. Isso aqui é bacana. E eu trabalhando aqui, sofrendo todas essas situações. Fui trabalhar com o Zé Aurélio. O Zé Aurélio ele tinha apartamento em Nova York, um grande investidor, e aí eu entrei nesse mercado financeiro. Por incentivo dele, fui estudar fora. Incentivo puro mesmo dele, de ele me convencer de que, assim, Bruno, se você não pretende... esse é um assunto longo, mas assim, só para simplificar, ele só dizia,
universidade, lógico que pode gerar muito conhecimento e muito relacionamento, mas sobretudo também criar algum tipo de reconhecimento, status. Tenta atirar, puxar a barra lá para cima, e onde você alcançar, vai nessa. Então, depois de eu ter estudado lá, foi um processo natural começar a entender essas diferenças de amplitude de mercado e etc. Mas eu ainda morava, quer dizer, eu fui morar lá e não pretendia voltar. Fiquei doente e aí vim me tratar aqui, porque eu falei, nossa, eu vou fazer uma cirurgia dessa aqui, ficar sozinho, perto do inverno chegando. Nessa época eu morava em Manhattan, tem que fazer tudo a pé. Eu falei, imagina eu, doente, só com a minha namorada, até para quem não está acostumado com Manhattan, você vai não é igual essa vida de paulistano que você para o carro, vai no supermercado, põe tudo, chega no prédio ou na casa, não. Lá você vai com sacolinha, vai no supermercado quase todo dia. Você faz as compras ali com pouca quantidade porque você não consegue carregar. Não existia Instacart. Eu não sei o que é semelhante a Instacart no Brasil, mas é o app que você faz a compra do supermercado. Então, eu resolvi voltar e operar e acabei ficando mais tempo aqui do que eu imaginava. Mas sempre com essa vontade de vou voltar lá. Nessa época eu já fundei e criei os primeiros fundos lá, por causa de eficiência econômica, por estratégia de moeda. Então eu já ficava nessa ponte aérea, mas eu ficava uma semana lá, 3 aqui. Uma semana lá, 3 aqui. E os anos foram passando, me envolvi com moto, corri fora do Brasil, então minha agenda era uma loucura e tentava conciliar com o trabalho. Não conciliava, né, forçadamente. E aí chegou um momento que eu não estava mais digerindo a violência. Eu acho que o fator principal foi a violência aqui. Eu sinto muita falta de estar em São Paulo. Falta das pessoas, do clima, da comida, da padaria que eu acabei de ir. E aí eu resolvi falar, vou começar a passar 3 semanas lá e uma aqui, 4 semanas lá e uma aqui, 5 semanas lá e uma aqui. Então foi um processo natural. Os negócios em si, que eu acho que foi a sua pergunta, eu estabeleci em 2004. Então eu fui construindo esse negócio aos poucos, bem lentamente. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Bruno Corano, sócio fundador da Corano Capital, sobre o mercado de investimentos no Brasil e no exterior, as pontes, os paralelos, as diferenças entre esses dois mercados e, naturalmente, sobre as oportunidades e como pensar o investimento no exterior para quem está aqui no Brasil. E, naturalmente, a gente aproveita para beber um pouco da fonte, ouvir um pouco sobre as histórias de empreendedorismo do Bruno, como a gente pode aproveitar, se inspirar e aproveitar o arroz queimado do outro também para evoluir como investidor, como pessoa. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial internacional do Bruno Corano, aqui sócio fundador da Corano Capital, batendo esse papo conosco sobre empreendedorismo, sobre mercado financeiro, internacionalização dos investimentos, o wealth management, enfim, nós vamos passando aqui por vários assuntos dos que costumam formar aqui o Você com Dinheiro, e eu vou voltar nesse bloco. Você comentou sobre e comparando o ambiente de negócio aqui nos Estados Unidos e como você foi sentindo que, olha, não tem esse fiscal batendo na porta todo dia, criando dificuldade de vender a solução. As regras são claras, né? As regras são claras. E aí a gente tem um ponto específico no mercado de capitais. A gente tem aqui... A gente tem o problema de ser no Brasil, né? A gente tem a tradição burocrática, mas a gente também teve a vantagem de várias das regulações de mercado de capitais virem depois. E aí a gente já as criou depois de ter aprendido com alguns problemas no exterior. E aí eu queria lançar a luz especificamente sobre esse tema. Como são os órgãos reguladores de mercado financeiro aqui e lá, e essa questão da regra clara, especialmente, para a gestão de fundos, que aqui a indústria veio depois, aí a gente consolidou algumas coisas antes, mas como você vê essa ponte na conversa com os órgãos reguladores aí dentro de investimentos? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o maior
trauma ou o maior atraso no Brasil em relação ao quão burocrático e ausência de regras claras está muito mais na economia como um todo, né? Nos mais diversos negócios. Quem tem uma padaria, um negócio, um supermercado, uma empresa de negócios, de eventos, seja lá o que for. Eu acho que aí é bem complexo. No universo financeiro, eu acho que o Brasil está bem maduro. E antes de a gente entrar no universo de investimento, eu acho que isso é uma curiosidade. O nosso sistema financeiro, o nosso sistema bancário é muito eficiente e muito moderno. A gente não tem lá Pix, a gente sequer tem um TED. Lá a gente tem o Wire Transfer, que é caríssimo, lerdo. Você escolhe se você quer pagar caro e esperar 3 dias, mais caro ainda e esperar 2, ou mais caro ainda e esperar 1. Você não tem nada que é imediato, a não ser que você esteja transacionando no mesmo banco. Então, assim, se você não tiver a conta no mesmo banco que eu tenho que te mandar um wire, caríssimo e demora. Aqui a gente já tem TED faz tempo, muito tempo. Agora o Pix, que você consegue transacionar a qualquer hora. Pode ser 11 da noite, eu faço, já cai. Então, e fora isso, os sites dos bancos, o sistema financeiro brasileiro é muito avançado. Então, só para não parecer que a gente tem que exaltar o que a gente tem de bom, né? No mercado financeiro dos investimentos, eu não sou um expert para falar da legislação, mas eu também não acho que a gente está muito atrasado. Eu só acho que, por algumas razões que a gente precisaria convidar, eu sou muito prudente, muito cauteloso, porque com certeza, mais cedo ou mais tarde, um desses reguladores ou gestores vai estar ouvindo esse bate-papo e falar, mas com que propriedade o Bruno está dizendo isso? Então, acho que assim, a gente teria que trazer um regulador, um expert da CVM aqui para explicar isso. Mas, por alguns motivos, a regulação para certos produtos é diferente. Tem menos liberdade, é diferente. Então isso impede que se construa ativos e produtos tão arrojados, tão agressivos, mas não necessariamente arriscados, né? Então eu acho que essa é a diferença. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é uma questão de amadurecimento e realmente eu não me sinto assim que eu domino esse assunto tão bem. Mas o destaque maior fica. Aqui, embora você pegue certos portfólios e você vá lá, o nome hedge, né? Para mim, tecnicamente, que fiz escola lá, eu falo, isso aqui é um fundo mutual fund. E hedge de verdade, lá pela liberdade de como construir a carteira, etc. Eu não quero roubar a audiência, mas não tenho como não usar essa oportunidade. Eu gravei um videocast com o Rui Tabakov, que é um brasileiro, que mora nos Estados Unidos e que é um expert em hedge funds. E eu gravei um episódio do Wall Street Cast com ele falando só de hedge funds. É uma aula de hedge funds. Então, a gente teria que entrar com o Rui aqui ao vivo e falar, Rui, ajuda a gente nesse tema. Inclusive, quando ele estiver em São Paulo, eu vou falar, Rui, sente lá com o Felipe. Sem dúvida. Só para falar de hedge funds. Não, assunto interessantíssimo. Tem essa diferença. É difícil, inclusive, quando a gente está fazendo desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que envolvem fundos, a concepção do que é um mutual fund, do que é um hedge fund, é estruturalmente diferente a um ponto que é difícil de fazer o paralelo com os trabalhos globais. Porque aqui a gente pensa, não dá para falar que um multimercado brasileiro, ainda que seja um multimercado de gestão livre, vai ser comparável a um hedge fund americano. É muito mais parecido com o mutual fund, mas aí também tem diferença. Então, a gente está sempre apertando essas fichinhas, e você comentou de não ser especialista, mas naturalmente a sua expertise em olhar esses dois mercados traz bastante luz sobre o tema, é super bacana, e vamos trazer o Rui para falar especificamente de hedge funds também. Agora, você comentou do videocast. Então, vou aproveitar para trazer uma outra curiosidade pessoal minha aqui para o bate-papo. E você é uma
das pessoas que fundamentou o retorno do Manhattan Connection, que inclusive agora é transmitido, já fazendo o jabá da própria emissora, né? É transmitido aqui na BMC aos domingos. De onde veio, primeiro, a ideia de trazer esse programa de volta ao ar? Segundo, como foi colocar o grupo de volta à tona, e a sua experiência de passar lá para o balcão e estar com eles também. Você faz parte não só da produção do programa, mas de fato da bancada em muitos momentos. Inclusive uma entrevista que eu estava assistindo, vou trazer comentários aqui dela daqui a pouquinho também. Então, como foi esse processo de trazer o Manhattan de volta para o ar? Contando muito rápido, eu morando em... Eu sempre fui fã do Manhattan, sempre assisti o Manhattan. Ele tinha um mix, né, de assuntos e debate, era um produto único, né, numa época que não existia YouTube, nada disso. Morando em Nova York, fã absoluto de boa informação, de consumir conteúdo e fã de conteúdo no YouTube. E por quê? Lembra que eu contei agora há pouco, eu era novo, estava trabalhando com o Zé Aurélio, aí ele me colocou numa empresa, depois a gente foi fazer a venda. O negócio é o seguinte, ele falou, Bruno, a gente vai comprar uma rede de franchising de escola de inglês. E você vai entrar, vou te pôr na operação. E eu só respondia, tô dentro. Aí eu saí de lá e falei, franchising, eu não entendo nada de franchising. Eu vou para Saraiva comprar um livro de franchising. Fui na Saraiva, não achei livro nenhum de franchising. Não existia internet, estamos falando de muitos anos atrás, anos 90. E aí eu fui tentar achar alguém que conhecesse alguém que soubesse de franchising para eu começar a me inteirar. Queria ter pelo menos uma ideia, como é o mercado, como não está, etc. Hoje, se a gente terminar o programa e a gente entrar no YouTube, a gente vai achar desde aqueles caras que não sabem o que estão falando, mas a gente vai achar também as referências e os caras mais feras falando de franchising no YouTube. Então é um negócio que eu me tornei assim, apaixonado, me apaixonei. E eu estando em Nova York, tendo sido fã do Manhattan, que estava fora do ar, tendo como meus colegas os principais gestores, muitos americanos, então tem a barreira ali da língua para eu construir o conteúdo, mas tem muitos brasileiros muito relevantes no mercado de Wall Street que são absolutos desconhecidos aqui no Brasil. Eu falei, por que eu posso criar um videocast para tentar trazer caras, como eu falei, como o Rui, como o Danilo e tantos outros. E aí eu comecei a idealizar. Falei, quero quero achar um lugar icônico, uma vista para o Central Park, ou para a Bahia, ou para a Estátua. Acabou que eu consegui alugar um imóvel e montar um estúdio na Times Square. Lugar icônico, melhor não teria. Então eu montei o videocast. E aí, por causa do videocast, uma ex-funcionária minha, que trabalha para o Soros, que, para quem não sabe, o Soros compra empresas de comunicação em países que ele entende que a comunicação, que existe algum tipo de restrição à liberdade de imprensa. Então ele comprou uma empresa aqui no Brasil, hoje ele comprou e já vendeu. Mas colocaram ela como CEO dessa empresa que tinha uma grande atuação no YouTube. E ela foi para Nova York para um evento do YouTube e me ligou falando, vamos tomar um café, tudo, não te vejo há anos. Eu fui, não sabia onde ela trabalhava, não sabia nada. E ela tinha trabalhado comigo muitos anos. E aí ela me contou, amanhã eu vou tomar um café com o Lucas Mendes, eu sei que você é fã dele e tudo. Eu falei, nossa, que sensacional, me conecte com o Lucas. Me conectou. Primeira recepção, o Lucas me recebeu na casa dele, e assim, encurtando a história, Lucas, por que você está fora do ar? Acabou a grana, era um produto muito caro e a gente ficou sem espaço. A Globo não quis mais e estamos fora do ar. Falei, mas é só grana, você toparia voltar? Ele toparia. Eu falei, então tá resolvido, vou arrumar o dinheiro e vamos voltar. E aí ele mesmo brincou, então tá, e você entra no lugar do Ricardo Amorim. Eu falei, com prazer, por que não? Eu nunca fiz isso, mas bater papo, palestras, etc, eu sempre fiz muito, então vai ser um prazer. Não tinha experiência com TV, com nada disso, mas acho que quando você fica à vontade e fala o que você, o que está dentro, né, o seu conteúdo, você está pronto a qualquer momento. E aí foi assim que retornou o Manhattan e a gente está aí, acho que completando mais de 6 meses já,
com novos projetos e novas coisas e fluindo. É um conteúdo diversificado, né? Não é só sobre economia, né? A gente sempre fala sobre política, comportamento, sobre várias outras coisas. E dá aquele arzinho ali da cidade também, fala um pouco sobre entretenimento. Vem sendo muito divertido. E como essa experiência com... A gente falou de setores diferentes, economia real e as diferenças intrínsecas para o mercado financeiro. E mídia é um universo à parte. Como é que tem sido essa experiência com mídia? Nova, mas eu confesso que ela vem sendo muito fluida, porque no fundo a gente senta, para nós é um bate-papo de amigos, cada um com os seus temas e com as suas especialidades, onde a gente troca ali algumas ideias, às vezes um briga com o outro, de fato aquilo lá não é encenação, sai um ruído, sai uma faísca, a gente discorda, é um bate-papo. Fora do ar, dá um trabalhinho, porque como eu fui responsável, eu não sou ali tão somente um apresentador, como eu fui responsável por gerar articulação nos bastidores, dá um trabalhinho comercial, de supervisionar. Em última instância, quando dá algum BO, recorrem a mim. É o problema na edição, é isso, é aquilo, é o acordo, o condomínio do prédio que está o estúdio. Então, algumas coisas caem no meu colo, mas então, isso é negócio, né? Não diria que é mídia, mas eu ainda sou um bebê nessa caminhada. Estou aqui para aprender com caras como você, de como é isso, que já está aí na janela faz bem mais tempo que eu. E como foi a vinda para cá, para a emissora? Como é que vocês conheceram? Eu sempre conto como é que foi a história de como a Com Dinheiro veio parar aqui. Agora eu estou jogando essa pergunta para outro parceiro. Como é que o Manhattan veio parar aqui? O atual CEO da emissora, o Arnaldo, ele trabalhou muitos anos na Fox. E eu já tinha, entre outros negócios, eu tenho o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, né, o Superbike Brasil, é um dos meus negócios que eu já tenho há 15 anos. E ele já foi exibido na ESPN, na Sport TV, mas ele ficou um tempo na Fox. Mas eu não lembrava do Arnaldo de lá, porque eu falava mais com o Gustavo, que era um parceiro dele ali do time. Então, eu não sabia que o Arnaldo estava aqui. Um amigo em comum nos conectou e falou do produto. Fez a conexão já assim, já vendeu o peixe, já estava tudo pronto. E aí eu vim para cá para uma reunião, e assim que eu dei oi pro Arnaldo, eu falei, te conheço. Ele falou, claro, pô, da Fox, tal. Ele lembrava de tudo e eu não lembrava de nada. Eu falei, não, o Covid comeu minha memória, mas que bom que então a gente já se conhece e tem uma boa recordação. Então foi assim, só depois daí que eu fui conhecer o resto do time, todos vocês. Então foi assim que eu vim parar aqui. E quando eu estava na busca de uma emissora para colocar o programa de volta no ar, eu conversei com inúmeras emissoras, todas as emissoras abertas, muitas. E a grande verdade é que o produto Manhattan hoje não encaixa bem em qualquer lugar. Então tem tudo a ver também com a casa aqui, né? Com o perfil da BMC. Adoraria se nós tivéssemos ido para um SBT, por que não? Mas aqui veste melhor, né? Então agora é nossa casa e aqui ficaremos. Não há em todo lugar que a gente encontra alguém para comprar a loucura de passar uma hora falando de investimentos no meio do dia, né? E de trazer esse tipo de conteúdo com o Manhattan. Inclusive, eu tinha comentado de uma entrevista, estava reassistindo ontem o seu bate-papo com o presidente Temer, e aí eu queria, a gente está caminhando já para os minutos finais, aproveitar para fazer essa ponte sobre o que a gente já comentou bastante sobre o cenário institucional no Brasil, pelas suas dificuldades ao empreendedorismo, de como você tem visto esse momento de Brasil, para onde a gente está indo, se a gente está caminhando para corrigir alguns desses problemas, e mesmo de paralelos, sobre a forma de lidar com os desafios políticos entre Brasil e Estados Unidos.
Eu acho que nesse momento os Estados Unidos não tem sido a melhor referência, porque eles também estão com uma polarização, né, exacerbada, comportamentos que não são saudáveis. Mas ainda assim, lá os poderes são bem sólidos, não que aqui não sejam. A economia é mais forte, ainda assim estamos a muitos passos à frente lá. Aqui, e antes de eu falar o porquê eu não estou satisfeito, antes de nada, muitas vezes me perguntam, você é direita ou esquerda? Eu falo, eu não sou direita nem esquerda. Dinheiro não tem partido. Eu adoro essa resposta, porque todo mundo fala, não, porque dinheiro não tem partido. Entre quem for, minhas carteiras precisam continuar rendendo, eu faço investimentos também no Brasil e eu quero que as coisas caminhem bem. É bom para nós, é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é bom para os negócios, e quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então, poderia ser um governo de direita e eu poderia ser crítico, poderia ser um governo de centro e eu poderia ser crítico, então eu sou a favor do mérito. Se o governo for de esquerda e estiver fazendo um bom trabalho, ótimo. A minha essencial preocupação, e não só minha, essa preocupação é quase geral, é como vão se comportar as contas do país, porque isso pode ter um efeito muito nocivo para a saúde econômica. E assim, eu gosto de simplificar, né, verbalizar de um jeito muito simples. Eu nunca vi alguém que ganha 10 mil reais de salário e gasta 11 ou 12 terminar bem. A conta vai chegar. A pessoa vai quebrar em algum grau, ela vai estar endividada, ela vai estar muito enrolada. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que em algum momento ou você vai ser demitido, ou a empresa que você está vai quebrar, ou a empresa não vai estar tão bem, ou você vai ter um gasto extra que você não esperava. Um país, em última instância, é esse nível de simplicidade. Eu constantemente encontro com grandes gestores públicos, sou muito fã da turma que criou o Real, Lara Rezende, o Malan. E assim, na essência tem muito conhecimento, troco ideias às vezes com ex-ministros, mas é simples. E não está se tomando esse cuidado. Então eu acho que em algum momento essa conta vai chegar e é só essa a minha preocupação. E aí a gente vê algumas pequenas ações que reforçam isso, né? A intervenção recente na Petrobras são sinais que não se trata à esquerda ou direita, são sinais assim, não são bons. Do mesmo jeito que o último governo de direita, o Guedes, na minha opinião, fazia um excelente trabalho, mas não falando do ministério, a gestão era muito ruidosa, muito conflituosa. Troca na Petrobras também. Muito ruidosa, muito conflituosa. Então, nesse sentido, existe uma preocupação, né? Mas a gente tem que pensar confiante e enquanto as coisas não estão muito bem, dolarize o dinheiro. Muito bom! Excelente fechamento para a pauta de hoje. Bruno, muito obrigado por aceitar participar aqui conosco. Foi um prazer receber você, vindo direto do aeroporto, literalmente. Eu que agradeço. E você está convidado quando estiver em Nova York para participar com a gente na bancada do Manhattan e gravar um videocast comigo no Wall Street Cast. Fechado. Convite já aceito, Bruno. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você e aos seus negócios, seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e deixe sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, manda lá pra gente seu feedback sobre os programas aqui também em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.